Manômetro é isso aqui, tá? Esse aqui já tá na minha garrafa. O manômetro, ele vai servir para quê, gente? Ele vai servir para que você tenha um controle da tua carbonatação, um controle da quantidade de gás que você quer que tenha essa tua combustão. Nós temos, então, assim, para gaseificação, só para vocês entenderem, nós podemos falar de uma gaseificação baixa, que seria, por exemplo, sabe aquelas águas saborizadas? Então, essas águas saborizadas têm uma gaseificação baixa. Aí você pega refrigerantes, cidras, o que mais? Acho que o teu champanhe, não sei se o champanhe entra como média. Cervejas, por exemplo, entra com uma carbonatação média. Aí você tem a carbonatação alta, que já seria aquelas bebidas que daí eu acho que entra o champanhe, porque eu acho que o champanhe, né, que ele é bem intenso, ele tem uma carbonatação maior. O que significa carbonatação? Volumes de CO2. CO2 é gás carbônico. Então, o gás carbônico é o que é formado naturalmente pelas leveduras ali na segunda fermentação, na F2, e que vai dar as bolhas, a espuma toda ali para a nossa kombucha. Quando é feito também os refrigerantes, por exemplo, eles têm a carbonatação forçada. Então, é injetado CO2 puro lá, tá? Mas sempre vai ser o CO2 aí, que é o gás que carbonata as nossas bebidas. Então, esse manômetro ele vai servir para medir a pressão. Mas antes da pressão, da gente saber a pressão, né? Como que você vai saber qual pressão que você tem que ler? Você tem que entender que você precisa determinar que tipo de carbonatação você quer. Vamos supor, a minha é carbonatação média. Então, eu coloco lá 2,2, mais ou menos, vamos jogar 2,5, fica mais fácil. Então, eu quero 2,5 volumes de CO2. O que significa? Vamos pegar assim, ó. Temos essa garrafa aqui, esse volume aqui dessa garrafa. Se eu quero 2,5 volumes de CO2, significa que eu quero colocar dentro dessa garrafa 2,5 vezes o volume dela mesmo. Então, por isso que vai gerar a pressão aqui dentro, tá? Então, é como se você pegasse o volume de 2,5 garrafas e socasse dentro de uma garrafinha só dessa aqui. Isso é volume de CO2. Aí, a partir desse cálculo, né, que você faz ali do volume de CO2, aí sim, você vai saber qual a pressão que esse volume de CO2 vai exercer dentro dessa garrafa. E para isso a gente usa o manômetro. O manômetro é essencial para quem utiliza garrafa de vidro, tá? Porque é questão até de segurança para não ter explosões. E para quem utiliza garrafa PET também tem ali o adaptador, é excelente de utilizar, porque você pode até utilizar aquele de apertar, né, no início. Todo mundo faz isso, eu também passei por essa fase, de apertar a garrafa e ver quando ela tá durinha. Mas isso não é uma medida exata, né? Então, às vezes vai dar certo, às vezes vai passar um pouco, às vezes vai ficar pouco. Então, se você quer manter uma carbonatação mais ou menos igual, independente dos seus sabores, né? Não tem problema se ficar abaixo ou tá acima, vai usar o manômetro. Agora, a questão da pressão, para vocês entenderem. A pressão manométrica, que é o que é lido aqui, é a pressão que está aqui dentro sendo exercida pelo CO2, tá? Menos a pressão atmosférica. Então, todo o recipiente ele já vai estar com a pressão igual à atmosférica. Então, ele faz essa diferença da pressão a mais que está sendo exercida pelo gás carbônico menos a pressão atmosférica. E é essa pressão que ele vai dar aqui. Só que essa pressão do manômetro, ela é influenciada muito pela temperatura. Então, quando a gente utiliza essas calculadoras de volumes de CO2 e pressão, né, que é aquelas calculadoras de cervejeiro, a gente tem que se atentar muito a um detalhe. Vamos supor que você coloca lá que você vai fazer a tua F2 a uma temperatura de 25 graus. Você tem que se atentar que na hora que você está lendo ele para determinar se você vai encerrar a tua F2, realmente esteja a 25 graus. Eu até deixei escrito aqui, para não esquecer, falar para vocês, só para vocês se assustarem um pouquinho, a diferença que dá a pressão com a temperatura. E essa diferença dá por quê? Quando a gente está em um ambiente mais quente, as moléculas estão mais agitadas, batendo e exercendo mais pressão no recipiente ali da garrafa. E quando está mais frio, é o contrário, elas ficam com menos agitação e vai exercer menos pressão. Só que o volume de CO2, gente, sabe? Isso que é difícil às vezes de passar. O volume de CO2 é o mesmo, tá? Vai ter 2,5 volumes de CO2 dentro da garrafa, mas dependendo da temperatura vai ter uma leitura diferente aqui, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu vou ler agora e tá 25 graus e eu quero um volume de CO2 de 2,5, que é aquilo que eu expliquei, 2,5 vezes o volume da garrafa, eu tenho que ler com 2,27 bar.
Agora, se tiver 30 graus, eu tenho que ler com 2,65, viu que ele já aumentou, porque está calor, ele vai exercer mais pressão, então a leitura aqui já muda. Agora, se tiver 15 graus, que está mais frio, vai para 1,55, exatamente, vai ter o mesmo volume de CO2 aqui. A hora que você vai abrir a tua kombucha depois de gelada, ela vai ter a mesma carbonatação, mas na hora da leitura tem que se atentar com isso. Se tiver 5 graus, vai para 0,88, entendeu? Então dá uma diferença muito grande mesmo. E aí que vem, né, o último equipamento que eu gosto e é bem baratinho, o termohigrômetro. O termohigrômetro é esse equipamento aqui, tá? É o equipamento que você deixa ele no local onde estão suas garrafas, deixa junto ali, porque ele vai medir a temperatura do ambiente, que vai ser a mesma que está dentro da sua garrafa. Então, na hora que você vai fazer a leitura lá do teu manômetro, você olha a temperatura que está, joga os dados lá nessas calculadoras cervejeiras e ele vai te dizer qual é a pressão que tem que estar ali no teu manômetro. Então, é bem importante isso. Não adianta utilizar o manômetro e não ter esse cuidado com a leitura de temperatura, porque daí você vai ter um falso resultado. E vai acabar, no fim das contas, que não vai te auxiliar realmente na carbonatação, no controle, né, na padronização aí da tua carbonatação.